Quando eu decidi comprar um tablet, eu, assim como vocês, fiz diversas pesquisas. E eu acabei optando por comprar o PocoPad M1. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da minha experiência, né? Eu tenho 2 meses de uso com ele. E eu também comprei a canetinha, então vou passar também essa experiência para vocês saberem se vai valer a pena ou não. E também mostrar os pontos positivos e o que eu acho como ponto negativo nesse tablet. Mas para iniciar, vamos falar um pouco sobre a tela, né? A tela é algo que pode ditar uma boa experiência ou não num tablet. Não, não interessa se você vai ter um tablet muito fluido, se você olhar para a tela dele e ter uma tela de baixíssima qualidade. Nesse caso, a gente não tem isso. A gente tem um tablet com a tela de 12,1 polegadas, é uma tela grande, tá? E essa tela possui 120 Hz de atualização. O tablet conta com 2.5K de resolução. O que isso significa no seu dia a dia? Significa que você não vai ver pixel em lugar nenhum. É uma tela muito boa para fazer leitura, para consumir conteúdo, então é uma maravilha. Infelizmente essa tela não é AMOLED, ela é uma tela IPS LCD. O que isso significa? Ela continua sendo uma excelente tela, de muitíssima qualidade, porém ela é uma tela que os pretos não são tão pretos, tá? O preto puxa para um tom meio esbranquiçado, sabe? Meio acinzentado. Mas isso não desabona ela em momento nenhum. É uma tela que te dá um prazer ao consumir conteúdo, a ver vídeos, a assistir séries. Tudo isso é muito bom nesse tablet. Vale lembrar também que o tablet conta com algumas certificações. Se vocês quiserem saber, pesquisem um pouco mais. Mas pelo que eu parei para ver, são algumas certificações de proteção ocular. E o ponto negativo desse tablet é em relação a essa tela, que ela infelizmente só chega a 600 nits de brilho máximo. O que significa que em um ambiente externo essa tela ela fica ilegível praticamente. O tablet ele foi feito para, não basicamente, né, ele foi feito para ser usado em ambientes controlados. Em casa, no escritório, na faculdade, tudo isso aí você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Por exemplo, dentro de casa, se a sua casa for muito iluminada, você vai ter que usar ele sempre no brilho máximo. Mas você vai conseguir visualizar muito bem tudo que tem na tela. Porém, se você for para um ambiente externo, aí já não fica legal. A visualização fica ruim, a tela não tem um brilho suficiente para brigar com o sol, digamos assim. E se você precisa do tablet para utilizar ele em um ambiente externo, definitivamente isso não é o tablet para você. Porém, isso aqui é um dos maus de toda a categoria, tá? Basicamente toda a categoria ela tá meio que travada ali entre 800 a 600 nits. Por exemplo, o S10 FE, que é um tablet que, digamos que briga com ele em questão de processamento, tela, só chega a 800 nits. São 200 nits a mais. E isso acaba refletindo numa visualização um pouco melhor. Não muito, continua sendo ruim, mas é um ponto a se destacar. Se você quer um tablet para usar externo, infelizmente você vai ter que pular para um tablet top de linha. E aí você vai ter que gastar muita grana. O tablet ele tem um processador Snapdragon 7 Gen 4. Eu não uso nada para jogar, nem nada do tipo. Tem alguns jogos instalados aqui, mas eu raramente uso. Significa que no seu dia a dia você não vai ter nenhum problema de travamento. O sistema é muito fluido. Eu particularmente tenho um celular top de linha, então eu tô bem acostumado com um sistema bem responsivo, né? De você clicar e não ver o aparelho pensando para responder. Aqui você tem essa experiência, tá? Obviamente que se você for utilizar ele para coisas mais pesadas, né, como edição, você vai sentir que você não tem um processador premium. Você tem um intermediário avançado que consegue suprir muito bem o seu dia a dia e tarefas simples e básicas, né? Falando um pouco sobre a caneta dele eu importei, tá? Vale a pena lembrar que não vem junto com a caixa. Eu paguei R$ 320, não fui taxado. Não sei se, vamos na data de hoje, né, que eu gravei o vídeo, teve aquela questão do governo, né, de tirar
aquelas taxações, enfim, não fui taxado. No Brasil hoje você encontra por R$ 500, 499, R$ 480 a caneta. Vale a pena ou não vale a pena? Na minha opinião, vai valer a pena a depender do preço que você pegar o tablet. Esse tablet, eu já vi ele diversas vezes até por R$ 1.600. Então, se você comprar ele por 1.600 mais a caneta, mesmo que você compre nacional, o tablet vai estar saindo ali na base de dois e pouquinho. Se você importar, você vai ter uma economia maior, mas você vai ficar a mercê da taxação. A caneta é muito boa, ela responde muito bem para atividades básicas e simples, para anotações, para desenhos, você consegue fazer seus esboços, né? Obviamente que nada muito profissional. Se você quiser algo profissional, você vai ter que recorrer a produtos profissionais. Mas para iniciar, sim, você tem aplicativos que conseguem perceber bem o nível de pressão que você faz nela. Ela tem todos essas coisinhas aí. E falando um pouco sobre o sistema, né, eu vejo muita gente criticando o sistema da Xiaomi, falando que é um sistema muito simples, que não tem muitos recursos e que o sistema da Samsung é muito melhor, que vai tornar o tablet praticamente ruim de se utilizar. E a grande realidade é que não é isso, tá? Eu particularmente já tive tablet da Samsung, meu celular é da Samsung, tá? Então eu conheço bem o sistema da Samsung, principalmente o sistema para tablets. E eu te digo que sim, o sistema da Samsung realmente é melhor. Tá? Você tem algumas funcionalidades que é melhor. Aqui você não tem, por exemplo, o DeX, que é o modo computador, né? Você acaba não tendo isso aqui. No meu uso não faz nenhuma falta, tá? Não sei se vai fazer falta no seu uso, porém no meu não faz. Porém você tem alguns recursos que são básicos e necessários aqui dentro desse tablet. Você tem, obviamente, a questão, né, de você colocar dois aparelhos na mesma tela, né? Mas mais dois em modo janela, né? Que é modo pop-up, digamos assim. Então você consegue, tá? Tá com o seu aplicativo que você vai usar para usar como caderno, né? Por exemplo, eu uso aqui o Star Notes. Você vai conseguir fazer isso com o Star Notes em um lado da tela, com o YouTube vendo uma videoaula, mais o site em pop-up para você buscar algumas anotações, para você enriquecer a sua anotação com uma imagem. Vocês poderão observar que é muito fácil tirar uma imagem de um site e colocar na sua anotação, tá? Então o sistema ele conta com algumas funcionalidades que enriquecem o uso, né? Obviamente que não é o melhor sistema, tá? Estaria mentindo aqui se falasse para vocês que é o melhor sistema para tablets. O iPad OS é uma maravilha, eu já utilizei também. Porém, é um tablet funcional. É um sistema que funciona, é um sistema que não vai te travar. Você tem as funcionalidades que você precisa e ele vai fluir muito bem no seu uso, tá? Ele tem um nível de fluidez muito boa. Falando sobre a bateria do tablet, o tablet tem 12.000 mAh de bateria. É muita bateria, é muita coisa. Você consegue passar facilmente 2 dias de uso com ele. Obviamente que vai depender também do seu uso, né? Mas você consegue, com toda certeza, entre 14 e 15 horas ali, né, de 100% a zero. Obviamente depende um pouco mais se você vai jogar, se são 12 horas de Netflix, se são... enfim. Mas é um aparelho que tem uma bateria muito boa, tá? Eu uso ele basicamente 2 a 3 dias. Ele tem sido meu aliado no meu dia a dia, eu levo ele para o trabalho. Então todos os dias eu utilizo o tablet. Não utilizo ele só para consumo de mídia ou alguma coisa do tipo. Às vezes eu trabalho com ele lá no meu ambiente de trabalho. Eu acabo optando por fazer algumas coisas nele pela praticidade, né? Pela usabilidade, pela caneta. Tudo isso aí acaba sendo melhor para mim. Então é um tablet que tem uma boa autonomia de bateria e que com certeza vai suprir o seu dia a dia aí de trabalho sem nenhum problema. Agora, uma das coisas que pode te deixar na mão
é o carregamento. O carregamento dele é um pouco lento, na verdade é muito lento. São 33 watts de potência para uma bateria de 12.000 mAh, que significa que ele demora pra caramba para carregar. Basicamente 3 horas aí que você vai perder para carregar o seu tablet. Então você precisa se programar. É uma bateria que dura muito, porém que demora bastante também para carregar. Em resumo, esses 2 meses que eu tenho com ele, esse tablet ele tá sendo um aliado fenomenal para mim. Eu digo a vocês que ele com certeza foi uma das melhores compras que eu fiz, principalmente em questão do seu custo-benefício. É um tablet que tem um processador muito bom, muito econômico, uma tela fenomenal e tem os recursos que eu preciso no meu dia a dia. Aqui eu não sinto falta de absolutamente nada. Então você tem que analisar qual é o seu uso. Se o seu uso for só para estudos, basicamente assim como o meu, ou consumo de mídia, cara, você está muito bem servido com esse tablet. Obviamente que tem a questão da caneta ser comprada externa, né? Porém, os outros concorrentes, né? Por exemplo, o S10 Lite, que já vem com a caneta, ele é um tablet que vai te entregar muito menos que esse e que vai te cobrar muito mais caro, mesmo você comprando a caneta por fora. Ou vamos supor que você pague R$ 50 a mais, né? Juntando todo um geral, né? A capa, a caneta. Você ainda vai ter um tablet que vai te dar uma experiência de uso melhor pelo processador e também pela tela. Então, as minhas conclusões finais desse tablet em 2 meses é que, no meu caso, foi uma excelente compra. Super recomendo, tá? Obviamente que você tem que analisar essas questões. Analise se o S10 Lite, que é o tablet que concorre com ele, porém é uma concorrência desleal. Esse tablet ele ganha tudo no S10 Lite, tudo. Nível de processamento, qualidade de áudio, tela, tudo. Ele é superior. Mas depende do uso, né? Às vezes você não precisa de um Camaro para fazer o percurso de 10 km todos os dias. Às vezes um Celta te resolve. Então, façam uma análise, veja se vale a pena para vocês. No meu caso, super valeu a pena e eu super indico. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês na decisão. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, comentem aí que eu vou estar respondendo vocês. E falem também coisas que vocês querem que eu faça com o tablet, né? Se quiserem que eu faça algum teste. Obviamente que eu não vou pro lado de teste de jogos ou alguma coisa do tipo, porque eu não jogo nele e também tem muitos vídeos no YouTube já fazendo esse tipo de conteúdo. Mas se vocês quiserem alguma dúvida mais específica sobre um dia a dia de estudos com ele, podem estar colocando aí que eu vou me esforçar para trazer para vocês. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né? Deixem um like aí de vocês e deixem seu comentário também. Forte abraço e falou. 14, 15 horas ali, né, de 100% a zero. Obviamente depende um pouco mais se você vai jogar, se são 12 horas de Netflix, se são, enfim. Mas é um pad que tem uma bateria muito boa, tá? Eu uso ele basicamente 2 a 3 dias. Ele tem sido meu aliado no meu dia a dia, eu levo ele para o trabalho. Então todos os dias eu utilizo o tablet. Não utilizo ele só para consumo de mídia ou alguma coisa do tipo. Às vezes eu trabalho com ele lá no meu ambiente de trabalho. Eu acabo optando por fazer algumas coisas nele pela praticidade, né? Pela usabilidade, pela caneta. Tudo isso aí acaba sendo melhor para mim. Então é um tablet que tem uma boa autonomia de bateria e